Olá, tudo bem? Em 1982, no meu último ano de preparo no Seminário Presbiteriano do Recife, eu atuei como seminarista na Igreja Presbiteriana de Santa Rita, cidade que fazia parte da Grande João Pessoa, na Paraíba. Eu tinha aula pela manhã no sábado e logo depois, então, eu já viajava para João Pessoa e de João Pessoa eu ia para Santa Rita e passava o restante do sábado e o domingo todo com a igreja e retornava para o Recife na segunda-feira pela manhã. E num sábado à noite, no sábado para o domingo, alguém foi me chamar, dizendo que existia uma pessoa que estava endemoniada e se eu podia ir lá orar por esta pessoa. Então eu saí, já era tarde da noite, conforme eu disse, e fiz aquilo que eu entendi que devia ser feito, orei pela pessoa, saí de lá, deixei tudo bem. E quando eu estava voltando para casa, aliás, voltando para a igreja, né, porque eu dormia na igreja, num cômodo da igreja, num calor absurdo e cheio de pernilongo, ou muriçoca, né, conforme se diz lá no Nordeste. Quando eu estava voltando, eu escutei alguns rapazes mexendo comigo. E aí eu observei, era de uma casa, vários rapazes estavam assoviando, mexendo, e eu continuei a caminhar para a igreja, e já era muito tarde, quando de repente me atinei para uma realidade. Eu disse para mim mesmo, por que você não vai lá? E aí então eu parei, voltei e pedi licença e entrei na casa. Era um grupo razoável de homossexuais e aqui não há nenhum julgamento, é apenas uma narrativa, não é? Cada um opta por aquilo que entende sexualmente falando. E então lhes falei do amor de Cristo, de como eles precisavam entregar a sua vida a Jesus, serem discípulos de Jesus, enfim, aquilo que a Bíblia nos orienta que nós devemos fazer para que as pessoas possam, através de Cristo, encontrar a vida real e através de Cristo encontrarem-se também com a salvação eterna. E eu me lembro que quando eu estava saindo, eles começaram a zombar de mim, também na linguagem do Nordeste, começaram a mangar de mim, a rirem de mim, dizendo, nós vamos estar lá também, nós vamos estar lá no céu, cuidado, nós vamos ser melhores do que você lá, etc e tal. E eu, né, tranquilamente e talvez esboçando ali uma identificação com a brincadeira deles, etc e tal, e fui para a igreja para eu repousar, para eu dormir. Mas isso não deixou de me levar a pensar como penso ainda hoje. Como às vezes nós somos tão irresponsáveis com a nossa vida. Às vezes nós vemos que nós não estamos bem, não estamos caminhando bem espiritualmente. Existem várias reservas espirituais no sentido negativo, de que nós precisamos tratar com Deus. Nós sabemos que precisamos redefinir a nossa vida, reconsagrar a nossa vida, acertar vários erros que com o tempo foram se acumulando, às vezes angústia, mágoa, falta de perdão, pecados que são escondidos aí dos irmãos da igreja ou das pessoas na sociedade, mas de Deus não são escondidos. E nós vamos empurrando com a barriga a nossa vida espiritual, nos esquecendo que um dia nós haveremos de prestar contas a Deus de tudo quanto nós vivemos, de tudo quanto nós fizemos e de tudo quanto nós negligenciamos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal
que tiver feito por meio do corpo. Então o apóstolo Paulo se dirige àqueles irmãos, dizendo que todos nós vamos comparecer um dia perante o tribunal de Cristo e que nós vamos receber de acordo com aquilo que nós vivemos nesse período, nesse tempo, através do nosso corpo, através da nossa alma ou através da nossa mente, das nossas decisões. Você tem parado para pensar que você, eu, todos nós precisamos viver uma vida digna diante de Cristo, uma vida aprovada, de que nós devemos repelir conscientemente os erros, os pecados que porventura possam estar na nossa vida? Você já parou para pensar que um dia você e eu, todos nós, haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos dele aquilo que dele haverá de nos vir mediante a nossa vida aqui neste mundo, durante este tempo que Deus tem nos concedido? É bom que você reflita na sua vida. É bom que nós reflitamos sobre a nossa vida, para que nós possamos, naquele dia final, sermos aprovados por Deus, podemos adentrar as moradas eternas e recebermos o nosso galardão, de acordo com a vida que nós vivemos aqui sobre a face da terra. Cristo Jesus é a porta através da qual eu posso viver uma vida digna e construir o meu galardão na eternidade. É nisso que eu creio. Que Deus o abençoe.